Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,32%, mais um pregão um pouco mais amarrado, não conseguiu ali romper as máximas anteriores, a não ser a máxima do pregão anterior, que eu já tinha comentado, não tinha uma relevância tão grande o pregão de ontem devido ao feriado nos Estados Unidos. Tivemos então aqui o Ibov com mais uma mínima ascendente, conseguindo fazer uma máxima ascendente. Para gerar alguma movimentação aqui, uma sinalização para baixo, teria que agora perder a mínima do pregão de hoje, 63.720. Enquanto isso não acontecer, ainda segue apontando aqui para cima, onde a gente tem resistência ali de imediato na faixa de 64.700 e depois disso mais para a região dos 65.500 pontos. Seriam os patamares aí mais próximos de resistência para o índice Bovespa, ainda com a possibilidade de gerar alguma movimentação para baixo. Olhando então para os futuros, nos futuros eu cheguei no mini índice fazer uma recomendação na ponta vendedora aqui nesse ponto, se perdesse a mínima desse candle, só que isso logo quando ele fechou esse candle, só que o próximo num gráfico de menor periodicidade foi lá bater nessa máxima, eu gostaria já de ter visto força de imediato aqui nesse movimento, e eu terminei cancelando essa entrada, ela terminou dando certo no sentido de gerou um movimento para baixo, teria avaliar justamente a continuidade na operação nesse candle aqui, mas enfim, terminou gerando um movimento para baixo. Fora isso, esse movimento aqui para mim não encaixou nenhum tipo de entrada, movimento bem confuso, até mesmo no tamanho dos candles e essas oscilações aqui, essa sombra, muita sombra superior e sombra inferior nos candles, terminou não encaixando nenhum tipo de entrada dentro da forma que eu costumo trabalhar. Então a única que realmente encaixou para mim foi aqui nesse ponto, que terminei cancelando aqui e ela andou aqui para baixo. Mas olhando para o próximo pregão, lembrando, se você deseja receber as recomendações, seja de day trade, no índice futuro, no mini índice, no mini dólar e também em cima das ações para swing trade, clica aqui nesse card que está aparecendo para você, siga os procedimentos e receba aí gratuitamente essas recomendações por um determinado período. Olhando aqui para o mini índice no G60, a gente pode observar que a tendência ficou indefinida, mas a gente ainda está com, assim como o Ibov está na questão dos fundos, das mínimas ascendentes, e o índice aqui também no gráfico diário está nesse mesmo sentido, se tiver, olhando aqui para o último fundo ascendente, enquanto não perder esse último fundo ascendente, se perder essa região aqui, região na faixa dos 63.750, nessa faixa de pontos, se perder essa região, estabelece ali uma tendência de baixa, que traz uma possibilidade maior de se trabalhar na ponta vendedora. Mas, por enquanto, pela forma como está acontecendo aqui esse movimento do G60, abre-se a chance de gerar uma nova sinalização aqui para cima, que apoiaria um cenário mais para a ponta compradora aí de day trade. No mini dólar, fiz recomendação também no mini dólar no pregão de hoje, colocando aqui o código corretamente. Então, olhando para o gráfico diário do mini dólar, a gente pode observar que está aqui bem travado, olhando esses pregões ficaram travados, abriu aqui para baixo, novamente mais travado, olhando para o G60 vai ficar claro o que eu estou querendo dizer em relação ao travado, movimentação bem lateral, pregão de hoje abriu aqui nesse candle, deixa eu colocar aqui a seta, abriu aqui nesse candle, foi lá embaixo, perdeu a mínima, isso primeiro superou a máxima, depois volta aqui para baixo, perde a mínima do pregão anterior, vem aqui para cima, fica totalmente travado. A operação que encaixou, que eu mais me interessou em termos de buscar uma relação risco-ganho foi essa aqui, a recomendação de venda na perda da mínima desse candle, essa que se encaixou melhor para dentro da minha metodologia. Ela foi acionada, veio aqui embaixo e quando veio aqui embaixo eu optei por reduzir o stop para um stop de proteção através da última máxima descendente num gráfico de 5 minutos. E aí terminou que nessa oscilação aqui deste candle, veio aqui em cima, acionou a minha saída, ainda com um leve ganho de 0,02%, capital total mais 0,02%, enfim, praticamente no 0 a 0 essa operação. Depois dessa travada, terminou andando aqui para buscar uma região mais para de objetivo que eu tinha traçado na posição. Então foi essa a recomendação que eu fiz no mini dólar, tanto a do mini dólar quanto a no mini índice, a leitura correta, a forma de movimentação do preço no mini índice logo no início e do mini dólar mais aqui para frente foi o que mais me tirou da operação, né? Mas na realidade foi uma decisão minha em relação tanto à saída do mini dólar quanto também o cancelamento da operação de venda do mini índice. Olhando para o G60 e pensando já no próximo pregão, mini dólar da mesma forma que eu já comentei na última videoanálise, o ideal para a ponta vendedora é aqui para baixo,
ou dentro do que aconteceu nesse pregão, se ficar enrolado um pouco mais para cima, abrindo um pouco mais de espaço para essa região de suporte na faixa dos 264 até essa região aqui de 255. Então, abrindo aqui para baixo, mais para a ponta vendedora, perdendo principalmente essa região de 255. Por outro lado, se perde 255, gera alguma sinalização forte em cima dessa região de suporte no G60, volta a ficar mais para a ponta compradora. Outra alternativa, abre subindo, supera essa região aqui, essa região que é basicamente a máxima do pregão de hoje, 273,5, e a partir disso ficaria mais interessante para a ponta compradora aí de day trade no mini dólar. Depois disso, então, vamos para as ações. Na PTR4, dia de hoje, queda de 1,55%, segue dentro de um movimento aqui de baixa, onde ela tem suporte de imediato na Petro, que estava aqui se sustentando acima desse nível, terminou agora voltando a fechar acima desse patamar aqui, que eu já tinha destacado na última videoanálise, e agora suporte de imediato ficaria primeiramente em torno de 13,15 até a região dos R$13, que é essa região aqui. Então 13,15 a R$13 seria o primeiro nível de suporte mais relevante para a Petro. Depois disso, falaria mais lá na mínima, lá em torno de R$12,45. Então são esses próximos suportes. Para a Petro gerar alguma sinalização de ter uma correção desse forte gap numa formação aqui de ABC, rompimento da máxima do pregão de hoje seria essa sinalização para a Petro ter uma chance de ter um movimento aqui para cima, novamente tentando buscar a região dos R$14. Na Vale 5, eu encerrei a posição de compra. A ação abriu, se eu jogar aqui no gráfico aqui do lado, o gráfico de 15 minutos, aqui é a abertura do pregão na Vale 5. Quando ela abriu assim, se a gente olhar até para o G60 da ação, ela abriu o pregão fazendo aquele fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Aí quando ela iniciou essa formação de fundo ascendente, já nos primeiros 15 minutos, eu reposicionei o stop aqui para baixo da mínima deste candle, que era ali na região dos 26,59. Então a ação terminou, olhando para o gráfico aqui de 15 minutos, a ação terminou vindo forte para baixo, depois para voltar lá em cima e ficar aqui com um fechamento em alta de 1,54%. Nessa vinda aqui para baixo, terminei saindo da posição da Vale 5 com ganho de 0,87%, capital total um crescimento de 0,11%. Mas quem permanece posicionado em cima da Vale 5, já seria interessante trabalhar com stop abaixo da mínima aqui desse candle, R$ 26,47. Olhando para outros papéis, só VIVT4, eu encerrei também a posição na VIVT4. Essa, se eu não tivesse encerrado antecipadamente, assim como aconteceu na Vale 5, essa também tive a decisão de encerrar antecipadamente, essa teria buscado o stop da operação. Então eu encerrei essa posição quando aqui ela faz uma mínima aqui no dia na faixa dos 45,75 para gerar uma nova movimentação para baixo e começa a se recuperar aqui voltando para a região ali dos 46,18, 46,19 até rompendo a região dos 46,20. Então eu encerrei essa posição com uma perda de 0,65%, redução de 0,1% do capital total. Então foram essas as saídas aí do pregão de hoje em cima das ações. Para o próximo pregão, a Ambev chama atenção, já tinha comentado na última videoanálise, chama atenção, se ela fizer mais um candle, melhor ainda, mas ainda trabalharia com a possibilidade de buscar uma compra se superar a máxima do pregão de hoje, R$ 18,94, nessa possibilidade que eu falei até na Petro de se ter uma correção em ABC em relação a esse gap aqui de baixo. Na PECAR 4 também chamaria atenção nesse sentido, de buscar aqui alguma compra, se esse papel romper a máxima do pregão de hoje, é uma das alternativas. Se tiver mais um pregão aqui, mais um a dois pregões, melhor ainda, abriria um espaço mais interessante em termos de tempo de correção e espaço para se ter uma perspectiva para se ter algo mais para cima. Mas enfim, não descartaria essa possibilidade de se buscar uma compra, dependendo da abertura do próximo pregão, na superação da máxima de hoje, R$ 70,40. BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil chamaria atenção um pouco mais para a ponta vendedora. Vem aqui no movimento de subida, se perder a mínima do pregão de hoje, me chamaria mais atenção para a ponta vendedora, visto que no gráfico semanal gerou uma forte formação ali de ou topo duplo ou pivô de baixo, enfim, uma sinalização negativa, gera aqui uma semana para cima, está aqui dentro do movimento de subida que não conseguiu ainda superar essa máxima. Então, dentro desse movimento de subida, chamaria atenção desde que não ganhe muita força para cima para buscar a venda aí numa perda de mínima ascendente aqui no gráfico diário da BBAS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.